Fala, cartoleiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dicas de cartola aqui no canal do All Sport. Bora lá que esse é o vídeo para a rodada número 2 e você também precisa saber como funciona a valorização nessa rodada. Ela é diferente de todas as outras rodadas do ano e tem um esquema muito atípico. Se você já sabe, beleza, vou te ajudar a aprender e a simplificar um pouco mais. Se você não sabe, fique atento. Depois da intro eu te conto. Bora lá! Bom, além de que nesse vídeo a gente tem o objetivo de passar as melhores opções baseadas em muita estatística, dado, número, análise do jogador, do seu time, do confronto que ele tem pela frente, trazendo várias indicações por posição e também indicações de jogadores por capitães, também jogadores mais ousados e, é claro, um time base escalado no final, seleção CFD, para você imitar junto com a gente. Além disso, vou falar aqui rapidamente sobre a valorização de um jeito simples na segunda rodada. É o seguinte, não é para escalar os desvalorizados ou jogadores que não atuaram na primeira rodada e vão estrear nessa segunda pensando na valorização. Ah, isso significa que eu não posso escalar algum deles? Não, existem boas opções sim, é questão de você trabalhar o parâmetro, tá? A primeira dica é muito fácil, acessar aplicativos ou sites como Guru do Cartola ou Olheiro FC. Lá tem um mínimo para valorizar de cada um dos jogadores que você queira consultar. Aqui no vídeo a gente vai passar o mínimo para valorizar de todos os jogadores que a gente indicar, já mastigadinho com as estatísticas para você não precisar fazer essa pesquisa. Mas por acaso você quiser saber o mínimo de outro jogador, além dos que já vamos indicar, Olheiro FC e Guru do Cartola, cara, não tem cálculo para essa rodada, tá? O cálculo dessa rodada ele é basicamente desconhecido, então as pessoas trabalham através desses aplicativos que têm mais acesso a essas informações para você conseguir se basear no mínimo para valorizar e saber se vale a pena escalar ou não. Mas o que você deve pensar também é na pontuação, porque para valorizar o cara precisa ir bem, dependendo do cara, é verdade, tem alguns que podem fazer menos 1, menos 2 e eles já valorizam, mas de qualquer maneira ele precisa ter um confronto pelo menos favorável, válido, interessante para que você escale ele essa rodada, porque você tem que colocar os caras valorizados, essa é a jogada na rodada, tá? Os caras que pontuaram muito na primeira rodada têm maior tendência de valorização na segunda. Por quê? Mais uma chave aqui para você entender, hein? A valorização é baseada na média, a média que ele terminar na segunda rodada. Então, somando o que ele pontuou na primeira com a segunda, divide por 2, faz a média e comparado ao seu preço, se for um cara de 10 cartoletas, não vai precisar de uma média tão alta quanto um cara de 15, de 20. Então, quanto maior o preço do cara, maior ele vai precisar que fique sua média ao final da segunda rodada para valorizar, tá? É basicamente isso. Então, vamos escalar caras que pontuaram alto, porque aí ele tem tendência de manter sua média lá em cima, ou então um ou outro, dependendo do que for, também são opções legais, mesmo tendo pontuado baixo, porque o seu preço é bacana ou porque o seu confronto é muito favorável. Durante o vídeo eu vou explicar várias dessas situações e vocês vão entender melhor. Mas é isso, tá? Nessa rodada os valorizados são os mais interessantes. Escale pensando na média que ele vai ficar e quanto mais barato o cara também melhor. A não ser que ele esteja 15 cartoletas, mas ele pontuou 15 também basicamente na última. Então a média dele tá muito alta, é bem interessante. Beleza? Vamos lá agora pros goleiros então, começando com o Jailson do Palmeiras, recebendo a Chapecoense, custando 4 cartoletinhas apenas, tá? É uma opção barata, com boa possibilidade de SG, com uma valorização necessária baixa. Na primeira rodada, a Chape ofereceu pouca resistência ao Bragantino, finalizando apenas 8 vezes, com 2 chutes ao alvo. Palmeiras não foi vazar nos últimos 2 jogos e a Chape perdeu 2 dos 3 últimos jogos contra Figueirense e Avaí como visitante na temporada. Então, ótima opção, mínimo para valorizar 2.20, tá? E a valorização dos jogadores, como o Jailson, que vão atuar pela primeira vez nessa segunda rodada, não é igual ao cálculo da primeira rodada, tá? É diferente. Então você vê, o cálculo da primeira rodada, como eu falei para vocês, era mais ou menos naquela casa de 40%. Tá? Então se você fazia 0,41 vezes 4, o Jailson precisaria na casa de 1.60 para valorizar se ele estreasse na primeira rodada. Mas tá vendo? Ele precisa de 2.2, porque ele tá estreando na segunda, tá? Então normalmente esses caras que estreiam na segunda rodada ou na terceira, quarta, eles precisam mais do que eles precisariam normalmente caso estreassem na primeira. Por que isso acontece? Porque o sistema de valorização é exclusivo de cada rodada
e não de cada jogador. Mais um gatilho aí pra você saber também, tá? Mais um ponto pra você anotar. O sistema de valorização é exclusivo de cada rodada. Mas tudo bem, Jailson precisaria de 1.6 se fosse a primeira rodada, tá precisando um pouquinho mais, 2.2, pô, mas são 0.60 a mais, né, só que ele precisa, não é escalafetoso o negócio, dá pra escalar o Jailson que ele ainda é uma ótima opção, tá? Fernando Miguel agora, do Atlético Goianiense, dentro de casa recebendo o São Paulo, custando 16.71. Vive um momento excelente, tendo defendido 9 bolas nos últimos 2 jogos da temporada, ambos contra o Corinthians, e um pênalti. Em 8 jogos por Brasileirão e Sul-Americana, Fernando Miguel sofreu apenas gols em 2 desses jogos, além de ter exigido 39 chutes para sofrer gols, uma marca impressionante para um goleiro. Mínimo para valorizar, -2. Você vê, é um cara que pontuou muito alto na primeira rodada, mano, ele precisa de -2 para valorizar nessa, tá? Então mesmo que ele não vá bem, faça -1 ou 0, não vai te prejudicar, pelo contrário, vai te ajudar porque vai valorizar um pouquinho, tá? Por isso que ele é um cara bem interessante para a rodada, não só olhando para confronto, não só olhando para o Fernando Miguel em si, para Atlético Goianiense e São Paulo, para as estatísticas, mas sim olhando pelo que ele pontuou na primeira rodada, que foi muito alto, tá bom? Marcos Felipe agora do Fluminense, dentro de casa recebendo o Cuiabá, custando 12.53. O Flu vem de 2 partidas sem sofrer gols, nas quais Marcos Felipe somou 4 defesas no total. A defesa se mostrou mais segura e o goleiro ainda somou algumas intervenções. Ela é uma opção mais cara enfrentando um time que deve brigar para não cair, tá? O Cuiabá finalizou apenas 2 vezes de forma certa no último jogo e as 2 bolas entraram, mas chegou pouco ao gol do adversário. Então, se as bolas não entrarem, chegar pouco, talvez tenha o SG do Marcos Felipe, tá bom? Não é um time com grande poderio ofensivo, vem de queda de treinador, então não vai gerar muitas DDs provavelmente, é claro, analisando as estatísticas, mas tudo pode acontecer. E como vem de queda do treinador, tá esse momento e tal, o Marcos Felipe, para quem tem cacife, é uma opção bem interessante, tá? Fique tranquilo que no final a gente vai indicar mais uma opção de goleiro e aí será uma opção barata, assim como o Jailson, tá? Porque a gente indica 5 opções extras no final do vídeo, para quem não sabe ainda. E se você não tiver cacife para Marcos Felipe e Fernando Miguel e não quiser por um acaso Jailson, porque, sei lá, já dobrou o Palmeiras com outras opções e não quer triplicar, vai ter um outro goleiro bem legal também nas opções extras, tá bom? Então é isso. Cara, e é muito importante falar aqui já também, desde esse começo, antes da gente pular para laterais, tá? Que você precisa acompanhar a gente nas redes sociais, a equipe do CFD, tá? Para você ter as informações de última hora, porque esse vídeo é gravado na sexta-feira de manhã, o mercado só fecha sábado, final da tarde, início da noite, na verdade, 18h30, então até lá podem sair algumas notícias que algum desses jogadores sendo indicados não vai estar mais no provável, ou algum interessante que não estava provável entrou, tá? Nesse gap, né, de, mais de 24 horas de gravação do vídeo até a hora do fechamento do mercado, muitas coisas podem acontecer. Por isso eu recomendo aqui sempre para você, é muito importante, cara, tudo gratuito para você ter notícia, ó, de última hora na sua mão. Faça esse bem para você mesmo, cara. Vem acompanhar o nosso YouTube, que tem live 3 horas da tarde no sábado, bem legal, trazendo todas as informações mastigadinhas para vocês também, tá? Tá aí na tela aparecendo Cartola FC Dicas, você acha isso pela nossa URL, Cartola FC Dicas TV, ou você pode simplesmente pesquisar CFD Dicas de Cartola, tá como o nome do canal, você acha nosso canal super fácil, tá? Recomendo bastante, estamos chegando em 30 mil inscritos, bora lá dar uma moral. Outra coisa, seguir a gente nas redes sociais, CFD Oficial no Instagram e CFD _Oficial no Twitter. Mais de 170 mil no Twitter, rumo aos 200 mil, a página mais influente de Cartola no Twitter é a nossa. Se você quiser receber muito dado, muito quadro, muita coisa mastigadinha, muita coisa legal e informações de última hora na palma da sua mão, tudo gratuito, só seguir no Twitter, ajuda demais ter Twitter para quem joga Cartola, e nosso Instagram, muito legal também. E é claro, se você gosta de mim, curtiu minha apresentação, quer trocar uma ideia comigo, quer me acompanhar mais de perto, também dou dicas no meu perfil pessoal, CHFilho_, é o mesmo @ Instagram e Twitter, tudo aí na tela. Beleza? Então recado dado para não ter reclamação tipo, tal jogador que você indicou, quando eu fui olhar aqui não tá mais provável.
estava quando a gente está indicando sexta-feira de manhã montando o vídeo para vocês, tá bom? Isso pode acontecer, é normal. Vamos para os laterais agora. Vitor Luiz do Palmeiras dentro de casa contra a Chapecoense custando 5,01. Ele é um lateral limpo. Em 14 jogos na temporada cometeu apenas 9 faltas e levou um amarelo. Ainda somou 15 desarmes e 6 interceptações, além de ter feito um gol e uma assistência. Em algumas ocasiões, bate faltas. Mesmo atuando apenas 14 minutos contra o Flamengo, foi o suficiente para somar 2 desarmes e finalizar uma vez. É um bom pontuador. Mínimo para valorizar 1,30. Agora Egídio do Fluminense, custando 9,47, realizou 51 desarmes em 20 jogos do Brasileirão passado, tendo portanto uma ótima média de 2,5 desarmes por partida. No último campeonato, Egídio também teve apenas 3 amarelas e deu 7 assistências, líder em assist na posição. Pode chegar com perigo no ataque e acertar cruzamentos para dar um passe para gol, mínimo para valorizar 1,50, tá? E fica um asterisco aqui também que o Vitor Luiz, perdão, Samuel Xavier também é uma opção legal na lateral do Fluminense, tá bom? Vamos agora falar de Felipe Jonathan, do Santos, na lateral também, custando 8,91, dentro de casa recebe o Ceará, e em 33 jogos no Brasileirão 2020, Felipe Jonathan somou 60 desarmes, ou seja, média ótima de 1,82 por partida. Apesar da oscilação defensiva do Santos, a equipe completou 270 minutos, 3 partidas sem ser vazado, atuando em casa. É uma das principais armas ofensivas do Santos em 2021, líder de assistência, 3 do time, além de outros 2 gols marcados. Fez gol contra o Ceará em 2020, aplicando a lei do ex. Quem sabe não acontece de novo contra um vozão desfalcado. Mínimo para valorizar 3,80. Bora de zagueiros agora. Léo Ortiz do Red Bull Bragantino dentro de casa recebendo Bahia, custando 6,96. Na última temporada teve média de um desarme por jogo, com apenas 6 amarelos em 46 partidas. Na atual temporada permanece com média de um desarme, tendo apenas 2 amarelos em 16 jogos e fez apenas 9 faltas também, é um zagueiro limpo. Em 2020 foram 3 gols no Brasileirão, o zagueiro que mais marcou gols com bola rolando. Mínimo para valorizar 0,50. Bora de Luan do Palmeiras, custando 4,11. Está valorizado e custando pouco. Pode garantir o SG pela fragilidade da Chapecoense em termos ofensivos e conseguir aumentar bem o seu preço. Ficar atento também se ele realmente irá pro jogo, cara, aquilo que eu falei, tá? Porque o Palmeiras pode mudar várias da escalação por conta dos rodízios de Abel Ferreira, por isso que é importante você também ter o seu banco de reserva escalado, eu já expliquei no primeiro vídeo, tá? Caso o seu jogador não atue nem um segundo sequer, o jogador que está no seu titular, ele é automaticamente substituído pelo seu reserva, bem bacana, e também acompanhar a gente nas redes, aquilo que eu falei pra você ter as notícias, ó, em primeira mão, mas acreditamos que o Luan deve ir pro jogo. Mínimo para valorizar 1,70, tá? Vamos falar de Lucas Claro agora, finalizando a zaga do Fluminense, ótima opção aí, custando 11,28. No Brasileirão 2020 foi um dos defensores com menos ações que fazem um jogador da posição perder pontos. Não levou amarelos e só teve média de 0,71 faltas por jogo, excelente. Na atual temporada levou apenas um amarelo em 8 jogos por torneios nacionais e internacionais, ainda com uma média inferior a uma falta por jogo de 0,90. Tá otimamente valorizado, grandemente, e é uma opção mais cara, porém boa chance de SG, boa chance de valorização, tá? Uma outra opção bem cara assim também é o Fabrício Bruno, tá bom? Assim como o Lucas Claro, deixa um asterisco aqui, são jogadores valorizados, jogadores mais caros na zaga, que também podem ser interessantes para a rodada. Mínimo para valorizar 2,10. Bora para os meio-campistas agora, começando com Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino, custando 14,34. Vive um grande momento nos últimos 3 jogos, Evangelista teve 2 gols e 2 assistências. Na última rodada foi super bem, 14,6 pontos, somando um gol, uma assistência, 2 desarmes e 3 faltas sofridas. Na atual temporada ele soma 34 desarmes em 17 jogos com apenas 3 amarelos. Tá combatendo muito e também chegando no ataque, então ótima opção pra rodada, hein? Mínimo pra valorizar, menos 1,80. Você vê, cara, o cara pontou pra caramba na primeira rodada, muito valorizado, e só precisa fazer menos 1,80 pra começar a te render cartoletas, cara. O cara fizer 0 já vai valorizar legal, então ótima opção. Imagina se faz 5, 6, 7. Show de bola. Bora agora falar de outro que tá valorizado, que é bem legal, Gabriel Teixeira do Fluminense, custando 4,39. Fez uma boa pontuação, 3,3 contra o São Paulo na primeira rodada, sem participar de scouts decisivos. Ele acertou a trave e teve 2 desarmes. Quase que sai o gol, quem sabe não sai nessa. No meio de semana, pela Copa do Brasil, deu uma assistência e ainda somou 5 desarmes. Está indo muito bem pelo lado esquerdo e assumiu a titularidade recentemente. Possui 2 gols e uma assistência na temporada 2021. Opção barata e com baixa pontuação suficiente para valorizar, que é o mínimo de 0,20.
Agora Guilherme Castilho, do Juventude, dentro de casa, recebeu no Atlético Paranaense, outro cara igual o Gabriel Teixeira, bem parecido, ó, 4,66 é o seu preço, e o mínimo para valorizar você vai ver muito parecido também, mesma linha aí do Gabriel Teixeira, dois ótimos, baratinhos, bom para valorizar, confronto que pode ser legal. Ele é o vice-artilheiro do Juventude na temporada 2021 com 4 gols, bate faltas e escanteios da equipe, podendo somar assistência dessa forma. Na primeira rodada, mesmo levando amarelo, fez 3,7 com 4 desarmes, 2 faltas sofridas, um FD e uma FF. É um jogador que pode ser interessante pela temporada pela chance de pontuar sem scout decisivo, cara. E ó, o mínimo para valorizar 0,10 também, cara. Essa duplinha da Pechincha ali no meio de campo tá bacana demais, hein? Agora Rafael Veiga, agora é outro caso, hein? Se prepare, vamos lá, vamos entender Rafael Veiga juntos. É o meia do Palmeiras custando 12,53. É uma opção cara e que precisa de uma pontuação razoável para valorizar. Porém, vice-artilheiro da equipe na temporada 2021 com 5 gols marcados, tem média de 1,6 chutes realizados por jogo em 2021, nunca perdeu pênalti pelo Palmeiras desde 2018 e é o cobrador da equipe. E a Chape sofreu 4 dos 19 gols da temporada em pênalti, sendo 1 no último jogo, válido pela Copa do Brasil, mínimo para valorizar 5 pontos. Cara, percebeu? Tem estatísticas interessantes pro Veiga, tem um jogo muito bacana, Palmeiras versus Chape, é um cara que faz gol, principalmente de pênalti, tem 5 gols marcados, é o vice-artilheiro da equipe na temporada 2021, então ele é uma boa opção mesmo precisando de mínimo para valorizar 5. Tá? É essa questão que você tem que analisar também. Se o cara, apesar de ter um mínimo um pouquinho mais alto, tem um confronto muito favorável, tá? Ele se torna boa opção não só para pontuação, mas também para uma possível valorização, tá? É só você pensar um pouco, raciocinar comparando, cara. Sempre faço muito isso. Ah, fulaninho aqui, cara, precisa de 1 para valorizar e o Veiga precisa de 5. Pô, então o fulaninho é melhor, porque eu quero valorizar nessa rodada. E tá certo, tem que querer valorizar. Mas não, cartoleiro, porque depende. Esse fulaninho precisando de 1, às vezes ele tem menos chance de fazer 1 do que o Veiga tem de fazer 5. Veiga tem boas chances, então essa é a questão que você tem que montar no equilíbrio do seu time, pensar também nos confrontos favoráveis, isso te ajuda demais a montar uma equipe competitiva, cara, que tão bem vai pensar na pontuação porque é importante para a valorização e você consegue valorizar, isso é muito legal. Vamos para os atacantes agora? Vamos lá então. Hulk, do Atlético Mineiro visitando o Sport, custando 17,68. Vive grande momento, principalmente depois que começou a atuar como centroavante. Hulk fez 8 gols e deu 3 assistências nos 10 jogos atuando na posição, excelente. No período precisou de apenas 66 minutos para participar de gol e de 3,0 chutes para marcar um gol. Fez 12,4 pontos nas últimas rodadas, além do gol, ainda teve 5 faltas sofridas, sendo 1 de pênalti, que agora pontua mais, né? 1 FD e 2 FFs. E o Hulk ainda por cima é o líder em participações diretas com 12 e gols com 9 do Atlético Mineiro na temporada 2021. Mínimo para valorizar, olha aí, 1,60, baixinho, porque pontuou muito na primeira rodada, então precisa de pouco nessa para manter a média lá em cima e continuar valorizando. Caio Paulista, do Fluminense, custando 8,35, cara. Tá aí, ó, no pacote de Gabriel Teixeira, tá? Jogador do Fluminense também. É esse cara nesse mesmo estilo. Ele foi o mito da rodada passada com incríveis 8 desarmes, mesmo sendo ponta direita, além de 2 finalizações pra fora. Por que ele foi esse mito da rodada passada? Pô, um atacante fazer 8 desarmes sendo ponta e ter 2 finalizações pra fora e pontuar tudo que pontuou na casa de 9, né, jogando nessa posição, é assustador, cara, é muito bom, é tipo de saltar os olhos, então vamos ficar de olho. Na Libertadores, Caio Paulista fez 2 gols em 5 jogos e apenas 1 como titular, jogador bom em jogo grande também, precisando de 63 minutos e 2 chutes para marcar gol, ótimo aproveitamento. E assim como Gabriel Teixeira, Caio assumiu a titularidade na ponta direita do Fluminense muito pelo seu poder de combate e recomposição defensiva, por isso pode continuar somando desarmes e faltas sofridas, e precisa de muito pouco para valorizar, o mínimo é de menos 1,40. Supimpa para essa rodada, rapaz. Vamos falar agora de mais um caso igual do Veiga, mais um caso do Palmeiras, porque tem um confronto muito legal para a rodada, é o caso de Rony, custando 9,54. É o artilheiro do Palmeiras na temporada com 8 gols marcados, além de ser o segundo em participações diretas em gols com 10. Precisou de apenas 3,2 chutes para marcar gols, além de ter tido até aqui uma pontaria de 73% nas finalizações, um ótimo número. Chape sofreu gols em todos os últimos 6 jogos na temporada 2021. Foram 12 gols sofridos no período. Mínimo para valorizar, 4
1.20. É igual o Veiga, precisa de uma quantia bacana porque está desvalorizado, pontuou mal na primeira, porém tem ótimas probabilidades, com todas as estatísticas, levando em consideração o confronto Palmeiras vs Chape, jogando em casa, bom momento do Rony, então ótimas chances de passar de 4.20. Então é um cara legal para pontuar, mas também pode valorizar, por isso que ele é bacana para rodar. Agora tem um cara aí, mano, que é pacote Lucas Evangelista, é do mesmo time também, cara. Pontua pra caramba, tem um precinho um pouquinho mais caro, mas também não passa de 15 e precisa de pouquíssimo pra valorizar. Elinho, do Red Bull Bragantino, custando 13,92. É o vice-artilheiro da equipe na temporada 2021 com 4 gols, marcou 2 vezes nas últimas 4 partidas. E o Bahia é a segunda equipe mais vazada entre as 20 da Série A pela temporada 2021 do futebol brasileiro. Elinho tem média de 1,5 chutes e uma falta sofrida por partida. Ganha muita força como opção pela ausência de Claudinho na equipe de Bragança. E também por precisar de pouquíssimo para valorizar. Mínimo é de menos 2,30, rapaz. Então é esse pacote ali do Evangelista também. Dois caras, ó, bem legais para valorizar, caras que dificilmente vão te perder, fazer você perder cartoletas, porque mesmo que ele vá mal, faça 0 pontos, valorize, entendeu? Técnicos, vamos lá, Roger Machado do Fluminense custando 7,01, 1.20 para valorizar, Fernando Diniz do Santos custando 4,36, 1.60 para valorizar e Marquinhos Santos do Juventude custando 4,01, 0.40 para valorizar. Capitães, Hulk do Atlético Mineiro, Elinho do Red Bull Bragantino e Rony do Palmeiras. Bora falar dos jogadores extras agora? Vamos! Aí o goleiro que eu prometi pra vocês que também tá baratinho e é legal pra rodada, assim como o Jailson, Matheus Cavicchioli do América Mineiro, dentro de casa recebendo o Corinthians custando 5,57, 1,80 apenas pra valorizar. Lateral, como falei, Samuel Xavier, assim como Egídio do Fluminense, 8,56, 1,20 pra valorizar. Zagueiro outro do Flu bacana, não tem grana pro Lucas Claro, Manuel, cara, ótima opção. Assim como o Ortiz é a opção barata e o Fabrício Bruno é a opção cara do Red Bull Bragantino. Fabrício Bruno bem valorizado, show pra valorizar. Mesma coisa o Lucas Claro, bem valorizado, show pra valorizar, mas se não tem dinheiro, Manuel do Fluminense é bacana. 6 cartoletos, 3.30 pra valorizar, não é um número alto também, dá pra ele fazer tendo SG contra o Cuiabá tranquilamente. Meia Christian do Juventude, custando do Atlético Paranaense, visitando o Juventude, custando 8,70, 0,50 para valorizar, pouquíssimo para valorizar, é um ladrão de bola, atuou bem pelo cap na primeira rodada, então pode ir bem pelo Furacão agora novamente nessa segunda, irregular, é um cara também coringa ali no seu meio de campo, se você quiser um ladrão de bola, um cara para ser regular e para valorizar, só 0,50 para valorizar. Agora, atacante Ítalo, do Red Bull Bragantino, mais uma ótima opção aí do Braga, custando 11 cartoletas, 0,90 para valorizar. Se não tem grana, talvez pro Elinho, Ítalo é bacana também para rodada. Agora o time, nosso time para rodada 2, o Seleção CFD, aí na sua telinha. Jailson do Palmeiras no gol, Egídio do Fluminense e Vitor Luiz do Palmeiras também nas laterais. Léo Ortiz do Red Bull Bragantino e Manuel do Fluminense formam a dupla de zaga e fecham o sistema defensivo. No meio de campo, Veiga do Palmeiras, Gabriel Teixeira do Fluminense e Guilherme Castilho do Juventude. Fazendo esses dois que eu falei, baratinhos, interessantes para valorizar e equilibrando com o Veiga, que precisa de bastante para valorizar, mas é ótima para rodada também. Rony é o nosso capitão no ataque também do Verdão, Elinho do Red Bull Bragantino para valorizar e Caio Paulista também do Fluminense, ótimo para ganhar cartoletas. Roger Machado é o nosso treinador do Fluminense. O preço total ficou baratinho, hein, de 91,84 e nossa pontuação na última foi de 42,15. Fique tranquilo, cartoleiro, se você zicou na primeira rodada, essa segunda rodada é a mais fácil do ano para valorizar, porque você já tem ali o panorama de que quanto cada um vai precisar pontuar com relação à média. Essa rodada vai dar bom para todo mundo, se Deus quiser e há de querer, beleza? Então não esquece de se inscrever aqui no canal do UOL se você gostou, deixar um like, ativar o sininho, compartilhar se você tá vendo no Facebook, compartilha a publicação que ajuda demais, cartoleiro. Se você gostou do vídeo, faça tudo isso aí que a gente agradece bastante. Mais uma vez te peço encarecidamente para seguir as nossas redes, a rede do CFD, para você ter todas as informações mastigadinhas, tá? Muito fáceis aí para você, tudo gratuito. CFD Dicas de Cartola ou Cartola FC Dicas no YouTube, você encontra a gente facilmente. CFD Oficial no Instagram, CFD Underline Oficial no Twitter e o meu perfil pessoal, CHFilho Underline, para você me acompanhar mais de perto, Twitter e Instagram,
mesmo arroba, que eu trago dica pra vocês também, respondo suas dúvidas e te ajudo demais a mitar. Então bora lá, te vejo numa próxima, forte abraço e tamo junto! Qual?